Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhor Versão. E hoje nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio, no Diário de Caratinga, o missionário Marfan Paulo Carran, que é de Guiné-Bissau. E ele vai falar um pouquinho sobre o projeto que ele trabalha, vai falar um pouquinho da sua história. Nós vamos conhecê-lo ainda melhor hoje. Você que ainda não conhece, vai conhecer esse projeto maravilhoso que ele trabalha. Nós estamos recebendo aqui o Marfan. Seja muito bem-vindo, Marfan. Muito obrigado. Marfan, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Eu te conheci recentemente, assim, admiro já muito o seu trabalho. Obrigado. Mas como você poderia compartilhar com a gente, assim, como que foi sua história lá em Guiné-Bissau, né? Você nasceu lá, quais experiências que você teve na sua infância, na sua juventude? Conte um pouquinho pra gente, né? Como que foi essa experiência de vir parar aqui no Brasil, como que é isso? A minha experiência de infância, primeiramente, só para deixar claro, várias vezes, às vezes, quando a gente fala Guiné-Bissau, a gente confunde um pouco com Angola. Uhum. É diferente. Então, Guiné-Bissau é um dos países que faz parte da África Ocidental. Aí você tem Senegal e depois você tem a Guiné-Bissau. Eu sou de uma região que é chamada de Cachel, que é norte da Guiné-Bissau. E eu sou de uma tribo que é Cobiana, uma ilhazinha pequenininha no norte da Guiné-Bissau. A minha infância é marcado por fases muito complicadas. O meu pai, depois que ele aceitou Cristo, digamos que houve tantos problemas na família. Mas o que marcou bastante a minha infância é quando o meu pai já estava doente, não estava conseguindo já fazer muita coisa. Assim, digamos que a casa estremeceu aqui um pouco. Sim, a base, né? A base, exato. Mas o que marcou tanto a minha infância é depois que eu perdi meu pai, com 12 anos. 12 anos você perdeu seu pai. Aí com 12 anos eu perdi meu pai, digamos que todos os meus sonhos, todos os meus planos foram para água abaixo. Então, com 12 anos eu perdi meu pai, eu tive que mudar de cidade. Eu saí de Cacheu, eu fui para Canchungo, então, para tentar estudar. Então, eu desliguei com a minha família com 12 anos. Desde 12 anos, aí eu não voltei mais a morar com a minha mãe ou com meus irmãos. Então, desde 12 anos, antes de conhecer o reverendo Jacques Stone, que me adotou, então, o que me marcou muito na minha infância é, às vezes, querer ter alguma coisa para comer e parece impossível, né? Parece impossível. Então, isso me marcou muito, muito. Aí, com o tempo, eu conheci o reverendo Jacques Stone, que foram lá, ele mais um grupo de pessoal. O reverendo Jacques Stone, para quem não conhece, ele é pastor da igreja presbiteriana, né? Isso. Ele pastoreava a presbiteriana aqui em Caratinga. E atualmente ele está pastoreando em Valadares. Isso, né? A primeira de Valadares. Ele pastoreava aqui a segunda de Caratinga. E agora ele está na primeira de Valadares. Então, assim, a minha infância foi marcada por esses momentos. Eu perdi meu pai, aí a dificuldade chegou. Então eu queria muito, muito estudar. Então eu teve que mudar para essa cidade. Eu trabalhava numa pedreira, com 12 anos já. Com 12 anos? Com 12 você trabalhava anos. numa pedreira? Aí eu trabalhava lá, na época, digamos assim, que em 2012 a 2013, eu ganhava, digamos, por mês eu ganhava uns 40 a 50 reais na época, por mês. Então, eu pegava esse dinheiro e eu pagava a escola. Então, eu comprava algum alimento. Aí, com o decorrer do tempo, eu morei com um primo meu, que é Nicola. O nome dele é Mário Guedio, mas estava mais acostumado a chamar pelo apelido, que é Nicola. Então, a gente morou junto. Eu e meu primo. Hoje ele é o coordenador do projeto Ebenezer na Guiné. Está ajudando bastante. Então, o pastor Jacques Stone me conheceu lá. Quando o pastor Jacques Stone me conheceu, eu já tinha passado alguns dias sem ter o que comer. Nossa, então você com 12 anos não tinha comida? Não. Nessa época você conheceu o pastor Jacques O pastor Jacques Stone. Lá nessa cidade que você foi morar, né, na época,
você tinha 12 anos, você foi morar já com seu primo? Não, eu morei sozinho. Sozinho, com 12 anos? Com 12 anos. Você era muito novo, viu? Com 12 anos, assim, eu decidi, eu falei, olha, eu vou morar sozinho, já que eu perdi o meu pai, eu não tenho uma pessoa assim que vai me auxiliar para poder estudar. Mas lá no seu país, uma criança, né, de 12 anos pode morar sozinho? Então, não pode. Não pode, mas não, você se arriscou. Mas eu me arrisquei, porque... Não tinha muita opção na época. Não tinha. Então eu morei por um ano e pouco, e meu primo falou, não, vamos morar junto. Essa luta, vamos lutar junto. Aí, beleza, aí moramos junto. Aí na época que o pastor me conheceu, eu fiquei alguns dias sem ter o que comer. Então, eu assim, desde 12 anos eu conheci o pastor Jackson. Então a minha infância assim, foi marcada por essas etapas de perder o meu pai e de conhecer o pastor Jackson. Então o pastor Jackson, digamos assim, que é uma pessoa que marcou minha vida tanto. Marcou muito positivamente, muito né? positivamente. Só para você ter ideia, ele me conheceu em 2012. Eu vim para o Brasil em 2022. 10 anos depois. 10 anos depois. Então, em 2012, você tinha 12 anos, a época que você conheceu o pastor. Só assim para clarear mais para as pessoas que não te conhecem ainda, eu conheci agora recentemente, você tem um projeto muito interessante, que é o projeto Ebenezer. Isso. Esse projeto, hoje, você tenta ajudar crianças que passam pelas dificuldades que você passou também, isso né? Então, hoje, atualmente, você pode ajudar essas crianças, porque realmente uma criança de 12 anos, por exemplo, como você tinha 12 anos, fica meio perdida, né? Perdeu o pai. Quais decisões tomar? E seu sonho era estudar? Era estudar. Então, hoje, o Projeto Ebenezer, eu sempre falo com o pessoal que o Projeto Ebenezer é reflexo do meu passado. Porque quando eu decidi criar o Projeto Ebenezer, eu não criei o Projeto Ebenezer pensando na história das pessoas. Eu criei o Projeto Ebenezer tendo em conta a minha própria história, o que eu passei. Então, quando na minha infância eu tinha dificuldade de ter alimento na mesa, eu tinha dificuldade de estudar numa escola boa, eu tinha dificuldade de, quando a pessoa está doente, de chegar num posto de saúde, porque eu não tinha dinheiro, não tinha condição de, tem malária, está gripado, precisa de um remédio. Eu não tinha essa possibilidade. Então, quando eu criei o Projeto Ebenezer, eu falei, olha, vou focar nessas áreas. Porque eu sei que tem um monte de crianças que estão passando o mesmo, que querem estudar, que não tem possibilidade, que querem um pedaço de pão, mas que não tem essa possibilidade também. Que estão doentes, que precisam de uma pessoa que vai estar aí para cuidar deles, mas que não tem. Então, o nosso foco e objetivo do projeto iniciou com esses 3 pilares. E hoje estamos a focar futuramente para começar a construir as escolas. Que bênção, hein? Tem muito a crescer esse projeto, né? Tenho certeza. Mas me fala um pouquinho, Marfan, sobre o idioma. Qual é o idioma? Talvez quem está assistindo agora o podcast está se perguntando, mas qual idioma é falado lá em Guiné-Bissau, né? Porque a gente não conhece, né, muito. Você começou a falar um pouquinho sobre esse país e a gente não conhece muito, né? A Guiné-Bissau, ele é formado por várias etnias. Etnias. Isso. E cada etnia fala o próprio dialeto. Mas temos um idioma comum que é crioulo. Digamos que o crioulo é um português mais ou menos falado aí, misturado com outros dialetos local. Então, temos esse idioma que é crioulo, que une todo o país. Mas o país mesmo é constituído por várias etnias e vários dialetos também. E o país foi colonizado pelos portugueses, então a gente fala português. Português. Então, se eu não sei falar essa língua, se eu chegar lá, eu vou conseguir compreender, eles também vão me compreender. Claro. Isso que eu não saber disso, né? Mas aqui, Marfan, o que mais te marcou na experiência de ser acolhido por esse pastor, né?
pastor Jacques Stone foi quem te acolheu, né? Quando viu a dificuldade que você estava enfrentando com 12 anos, né? Então ele teve esse amor, né, de pai e te acolheu. Como que foi para você? Como isso influenciou sua fé, né? E como influenciou sua missão? Porque você tem uma missão, né? Você foi chamado para uma missão. Então foi ali que você sentiu que Deus te chamou para essa missão? Como que foi? Quando eu perdi o meu pai, na verdade, antes de perder o meu pai, quando eu nasci, o meu pai me deu o nome de Imarfan, que significa você verá o amanhã. Atendendo a contar a história da minha família. Quando eu nasci, a minha família, a parte de pai, falou, já que o meu pai aceitou Cristo, que eu não ia ver o sol nascer, eu ia morrer, ainda bebê. As familiares do seu pai, eles não aceitavam a fé que o seu pai tinha em Cristo? De jeito nenhum. Então, meu pai me deu esse nome com a esperança de que eu vou continuar a viver. E o meu pai sempre falava assim, eu sempre te dediquei a Cristo e eu creio que muito Ele vai te proteger. Então, quando o pastor Jacques Stone chegou, eu até hoje me pergunto. Eu já perguntei para ele, eu falei, pai, mas por que eu? Sabe? Tinha um monte de crianças na mesma situação que eu. Mas por que você olhou para mim e você fala, vou ajudar esse menino? Por quê? Então, essa é uma das coisas que me marcou bastante. Eu conheci, decorrer da minha vida, da minha infância, eu conheci várias pessoas, vários missionários, conheci vários pastores. A minha vida inteira eu cresci num lar cristão, eu cresci, sim, praticamente na igreja. Eu recebi várias promessas quando eu perdi meu pai. Eu, assim, convivi com muitas pessoas, mas com o pastor Jacques Stone foi diferente. Ele foi na Guiné, passou lá 15 dias. 2012, sim, 15 dias. A gente viveu esses 15 dias junto e depois ele voltou para o Brasil. Esses 15 dias, assim, não sei o que aconteceu, mas esses 15 dias que a gente esteve junto, fez ele manter uma relação de 10 anos depois, mesmo sendo à distância. A gente vê Deus mesmo, exatamente, né? Então, cada mês, na época, ele mandava para mim R$100. Mas aqueles R$100, naquela época, sim, me ajudou até chegar na faculdade. Aqueles R$100 ajudou vários outros amigos meus. Então, a vida dele, ou a ação dele, hoje me faz questionar muito. Se olhamos humanamente, ele é brasileiro. Sim, somos de continente totalmente diferente, cultura diferente, realidade humanamente diferente. Dizendo, não tinha nenhuma possibilidade. Não tinha nenhuma possibilidade. Não tinha nenhuma possibilidade. O tão incrível, 2022, quando eu cheguei aqui, ele me falou, você vai morar na minha casa até você decidir sair, casar ou fazer outra coisa. Quando eu decidi vir para Caratinga, ele não queria, sabe? Ele nunca quis distanciar de mim. Então, assim, várias vezes eu me questiono. Humanamente falando, eu não tinha nenhuma possibilidade a isso. Aí hoje eu falo assim, se Deus conseguiu fazer isso no coração de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, então por que eu não posso passar a mesma bênção para outras pessoas que eu tenho certeza de que eles estão passando por coisas tão difíceis que eu passei? Então isso me marcou bastante. Isso é muito lindo de ouvir, porque né, a gente vê Deus, você falando assim, a gente sente como que foi assim, Deus mesmo mostrou para ele um filho, né? Você, um filho e um pai para você, né? No momento que você precisava mesmo, né? E Deus te acolheu ali através do pastor Jacques Stone. É linda a sua história, viu? Muito lindo. Então, da mesma forma, você quer passar esse acolhimento, esse carinho para outras crianças que precisam, outras pessoas, né? Fala pra gente um pouquinho sobre a sua formação profissional, suas experiências profissionais.
eu continuei morando em Canchungo quando eu conheci o pastor Jackstone. Eu terminei meu ensino médio lá. Eu fui para a faculdade em Bissau. Eu fiz letras numa faculdade pública, que é a faculdade de Chicoté. Eu fiz letras em francês. Mas foi épocas assim muito difíceis, porque às vezes quando eu falo da Guiné-Bissau, a pessoa fala assim, mas tem missionários, tem pessoas? Eu falo sim, que tem. Só que a realidade que está no capital é totalmente diferente da realidade que está no exterior, fora do capital. Então, capital que é Bissau, tudo é caro. Eu veio de uma cidade pequenininha, digamos, onde todo mundo conhece todo mundo. Aí eu me inseri em uma cidade grande, onde tudo é caro, tudo é difícil. Aí eu andava 3, 4, 5 horas para chegar na faculdade. Nossa, muito tempo. Porque é muito tempo, muito longe. Cansativo, chegava cansado. Aí eu lembro que um dia o Jackstone me ligou e falou assim, você tá passando mal? Eu falei, não. O que está acontecendo? Seu corpo caiu, alguma coisa? Eu falei, não. Eu acho que a faculdade é longe. Aí eu entrava na faculdade às 5 da tarde, eu ia que sair às vezes 11 horas da manhã, andando para chegar. Aí às vezes eu tenho carona, às vezes de vez em quando eu... Então você andava a pé mesmo? Andava a pé. 5 horas 5 a pé? horas. Para chegar na faculdade? Para chegar na faculdade. Meu Deus. Aí o primeiro ano era isso. Aí o segundo ano ele me falou, não, a gente vai dar um jeito de comprar pelo menos um bike para encurtecer mais o caminho. Tá bom. Aí no segundo ano eu fui com bike, terceiro ano eu fui com bike. Aí no quarto ano, que é o último ano, que foi um ano de estágio, aí não dava para ir mais com bike. Aí ele me falou, então, a gente vai aumentar a sua oferta para te ajudar nessa aí. Aí no último ano eu passei de carro até terminar a minha formação. Eu achei, assim, foi uma época... Hoje eu olho para trás, falo que foi uma época, assim, muito dolorosa. Muito. Porque chegou num momento que eu teve que cortar muito das coisas que eu precisava. Por exemplo, passei 4, 5 anos, você teve que comprar roupa, você teve que comprar alguns itens para mim mesmo, e cortei muitas das minhas refeições só para poder concluir a minha faculdade. Mas hoje eu dou graças a Deus por isso. Que bom, você teve que ser muito corajoso, ter muita garra, né? Isso. Muita força de vontade e persistência. Realmente um exemplo, uma história que inspira, né? Outras pessoas aí, outros jovens que estão, talvez aí, querendo cursar uma faculdade, não tem, talvez, muita possibilidade, mas é possível. É possível. É possível. Ter Com força certeza. de vontade, com certeza vai conseguir. Mas sobre o projeto Ebenezer, como que surgiu? Então, você que nasceu no seu coração esse projeto, Deus colocou no seu coração. Então, o projeto Ebenezer, como eu falei antes, sim, eu olho para o pastor Jackstone, olho para pessoas ao meu redor, eu preciso também ajudar. Quais são as atividades que esse projeto oferece para as crianças? São crianças em situações de vulnerabilidade social, né? Isso. Porque é bom que uma coisa, sempre quando a pessoa me convida para falar sobre a Guiné-Bissau, eu tento deixar uma coisa bem clara. Temos missionários, temos várias pessoas dentro do território da Guiné-Bissau, mas Bissau, que é a capital, é uma realidade diferente. Pelo menos tem água, mesmo não sendo toda a parte, mas tem áreas que tem água potável. Você tem meio de transporte muito fácil. Você tem hospitais. Você tem pelo menos, digamos, com uma vida média aí no capital tem. Só que se você olhar fora do capital, você entende que a realidade é totalmente diferente. Então, o projeto Ebenezer, eu não criei o projeto Ebenezer com a realidade do capital, porque eu não sou do capital. Eu criei o projeto Ebenezer, a realidade que eu vivi fora do capital. Então, hoje, as crianças que se encontram em Chacal, onde é que a gente não tem uma escola, a gente
fez um gambiarra aí com escola de palha, colocar uma madeira aí no chão para poder estudar. Você tem Buba, você tem algumas crianças em capital que é Bissau. Então, a realidade das crianças que nós temos no projeto, cada um é singular, cada um é diferente do outro. Você tem crianças que não têm pai nem mãe, você tem crianças que moram com avô de 80 e poucos anos, que não pode cuidar mais do menino. Você tem crianças que hoje, por aceitar Cristo, o pai falou assim: a partir de hoje não vou pagar mais escola para você. Já que você falou que você seguiu esse caminho, pega essa aí. Então, cada criança tem uma história. E cada criança, assim, você vê um sonho, um desejo de querer estudar. Então, no projeto, a gente dá o quê? Primeiro, educação. Porque eu, pessoalmente, eu acredito muito na educação. Muito. E a gente dá merenda na escola. Porque não adianta ter uma criança estudando com fome. Não tem como, né? Vai prestar uma não vai atenção. ter nem ânimo, né, para estudar. Né? Não. Então, a gente dá saúde. Hoje temos grande dificuldade no que se diz respeito na área de saúde. Por quê? Porque sabemos que o mercado hoje está muito caro. Coisas muito, muito caro. Mas, pelo menos, a equipe de saúde, eles fazem o seguinte: cada 3 em 3 meses, eles tentam fazer um check-up geral de todas as crianças que estão no projeto. Então, a gente hoje está tendo dificuldade na área de saúde que na Guiné-Bissau tem poucos lugares com água potável. Pensa num fonte artesanato, assim, que foi, não tem filtro, não tem nada, não foi preparado adequadamente. Mas é aquilo que o povo tem, é aquela água que o povo tem. Então, assim, verme na barriga, a gente tem problema de a criança tendo alguns problemas de saúde referente a intestino, a dor de barriga. O que a gente mais enfrenta é isso, e o pior de tudo é a malária, por causa do pernilongo. Então, a Guiné-Bissau chove demais e é um lugar assim, é uma mata bem fechada, então você tem uma taxa muito elevada da malária. E não tem assim um segmento para ajudar essas pessoas a combater essas doenças que a gente estão referindo. Mas é isso, aí no projeto a gente foca na educação, alimentação e saúde. Então, enfrentar essas doenças é desafio, né? É desafio. Todos os dias, porque, né, a criança fica bem vulnerável a ter essa doença, malária, como você mencionou aí, pela água, né, que é uma coisa básica que a gente, graças a Deus, aqui no Brasil, poucas regiões que não tem uma água adequada, né, para a pessoa consumir. Mas a realidade lá é outra realidade, então... Muito diferente. Realmente é bem desafiador, né? Mas isso significa que Deus te escolheu por isso, porque você é corajoso. Já provou isso, né? Lá na adolescência, um menino que tinha o sonho de estudar, enfrentou muitos desafios e conseguiu. Então, Deus escolhe aqueles que têm garra mesmo, né? Mas essas crianças, então, essa é a realidade delas. Essa realidade que elas enfrentam, as famílias desestruturadas, talvez não tenham um apoio, né, dos pais, como você mencionou. Isso. Então, esse projeto visa ajudar essas crianças, dar esse apoio aí, esse apoio que é um apoio básico, né, para ter uma vida tranquila, educação, comida na mesa, né, que é o que as famílias, muitas não têm lá. Então, esse projeto visa dar isso para essa criança, oferecer isso para essas crianças. Né? Exatamente. Vocês recebem ajuda de igrejas, de ONGs, voluntários? Como que é? Olha, hoje eu estou focado em fazer parcerias com a igreja, com as empresas. Por quê? O número das crianças que nós temos hoje é grande. Não é como no início, no primeiro ano, não. É grande. Mas hoje, atualmente, a gente só está tendo padrinhos e colaboradores do projeto Ebenezer. Como funciona? A pessoa, por exemplo, eu quero padrinhar uma criança que por mês eu vou gastar
R$45. R$45 para padrinhar uma criança. Exatamente. Aí se você entrar no site Projeto Ebenezer, aí você vai ter todos os valores lá. Então, por exemplo, tem um grupo de crianças com R$45, você consegue manter uma criança na escola, essa criança vai ter merenda na escola, e se essa criança estiver doente, vai ter uma pessoa para cuidar dele, com R$45 mensal. Não é muito, né? Para muitas pessoas não é muito. E Exatamente. vai ajudar tanto essas crianças lá. Então, tem pessoas que padrinharam, por exemplo, tem pessoas que chegam, eu quero padrinhar X criança, eu quero padrinhar uma criança. E tem pessoas que chegam e falam, não, eu quero doar. Eu quero, por mês eu vou doar X valor. Aí essas doações, geralmente a gente pega essa doação e coloca na alimento e saúde. Por quê? A nossa dificuldade hoje, referendo à finança, digamos que temos uma escola de 100 e poucas crianças. Essas 100 e poucas crianças, o projeto está cuidando. Só que quando tem merenda na escola, tem mais de 100 e poucas crianças. Tem outras crianças que vão. Tem outras crianças que vão. Por exemplo, tem aqueles pequititos, aqueles crianças de 4, de 5 anos, que ainda o projeto não está bem estável para que a gente possa pegar essas crianças e ensinar. Então a gente... Atualmente as crianças desculpa não te cortando, mas assim, só atualmente o projeto cuida de crianças de qual idade? De 7 para cima. 7 anos acima. Então, assim, temos de 7 até 20, 30 anos, pessoas que nunca foram para a escola. Então, aproximadamente são 100 e poucas crianças. Aproximadamente, por exemplo, a aldeia que a gente tem, que é o Chacal, onde é que não tem escola. Eu gosto de referir essa aldeia porque essa aldeia me marcou bastante. É uma aldeia que você chega, você pergunta. Às vezes você vê 4, 5 gerações que nenhuma dessas pessoas nunca foram para a escola. Meu Deus. Avó, pai, bisavó, nunca foi para a escola. E hoje você tem uma criança, pensa, 4, 5 gerações. Hoje tem uma criança nessa família que está tentando mudar a história. Entendeu? Então, eu gosto muito, tem vários outros lugares que a gente está atuando, mas eu gosto muito de pegar a referência de Chacal. Então, lá, a gente pega a criança de 7 anos para cima. Então, a gente começa a alfabetizar a criança com 7 anos de idade. Então, às vezes, quando tem merenda na escola, chega uma criança de 5 anos, chega uma criança de 6 anos. Mas os irmãos menores. Exato, os irmãos menores. Lá, né? Então, você vê que o orçamento sempre que a gente faz vai ultrapassando. Entendeu? Não, a gente vai fazer hoje uma comida por 150 crianças. Não adianta, você vai ter que fazer uma comida por 200 e pouca criança. Entendeu? Então, a gente sempre tem essas dificuldades nas escolas. Vamos ver um vídeo, né, que até mostra Isso. as crianças ali. Aí você vai nos falar sobre esse vídeo. Mas olha, esse vídeo aí é nesse lugar que você falou? Exatamente, Chaca, né? isso aí é Chacal. Então, esses aí são meninos de lá. Esse menino está falando em crioulo. Segundo o que está dizendo nesse vídeo aqui, ele está pedindo apoio para a construção das escolas. Porque essa aí que é a escola deles. Sim. Essa é a escola deles. Então, se você observar, o ano passado a gente ganhou alguns cadernos, alguns pastas plásticos. Mas no início, a gente sim, começou escrevendo na areia. E hoje, graças a Deus, temos isso. Então, evoluímos bastante. Hoje temos madeira, onde que eles podem sentar. De vez em quando, as crianças levam uma cadeira plástica. Se você observar, são cadeiras, às vezes, dos menores, dos mais pequenininhos. Então, às vezes, empresta de uma outra pessoa, empresta de mais pequenininho lá em casa e traz para poder sentar e estudar. Então, essa aí é a nossa realidade da nossa escola lá em Chacal. Que nós temos um grande desafio de querer construir essa escola, querer dar um espaço mais digno para essas crianças lá. E nessa escola temos 200 e poucas crianças. Nessas são 200 Nessas aí. No
caso, são quantas escolas que vocês têm lá, aproximadamente? Hoje, com a escola que a gente entrou como colaboradores, a gente está com 6 escolas. 6 escolas que vocês estão dando. Que a gente está apoiando. Com esse projeto Ebenezer. Isso. Temos 2 escolas que a gente está apoiando. Já tem estrutura, está em Bissau, é uma escola cristã. Só que a gente está apadrinhando crianças necessitadas, crianças vulneráveis dentro das escolas. Só que nessas aldeias, temos 4 aldeias que estão na mesma situação que essa. Essa é uma aldeia, a Chácara, então Chácara. Tá nessa situação. Essa vocês estão dando esse apoio. Isso. Tem outras aldeias que vocês ainda não conseguem apoiar. Exatamente. Temos 4 aldeias que a gente está dando o mesmo apoio. E tem ainda mais aldeias assim. Que precisam também. Que precisam. Eles já são pré-adolescentes, Isso. né? Então, para você ver, essas aí estão sendo alfabetizadas agora. Aproximadamente deve ter uns 10 anos. Uns 10, 11, 12 anos. Até mais, isso. né? Aí tem os maiores Então, que estão sendo alfabetizados agora. Então, hoje a gente mudou a forma de ensino porque a idade dessas pessoas está muito avançado. Muito avançado. Então, a gente faz o quê? A gente pega 2 níveis ao mesmo tempo, ao mesmo ano. Por exemplo, de 7 a 1 da tarde, digamos que a pessoa vai ser alfabetizada. Aí de 2 às 6h30, a pessoa vai estudar primeiro ano de ensino fundamental. Então, porque você tem adolescentes com 13, 14 anos. Se a gente não acelerar isso, com o tempo essas pessoas começam a desmoralizar. Ver, minha idade já está bem avançada, quando que eu vou formar? Então a gente está encurtecendo mais o tempo. É pesado para eles. Sim. De vez em quando os professores me ligam e falam assim, olha, é muito pesado para os meninos. Não tem jeito. Por exemplo, a criança passa lá horas e horas escrevendo, baixando. Pescoço dói, a coluna dói. Às vezes a criança fala, as minhas costas estão doendo. Então, às vezes eu olho e falo, eu fico triste quando eu recebo isso, mas eu sempre tento olhar lá na frente. Tentar acreditar, olha, hoje, um dia vamos ter carteiras, um dia vamos ter um lugar confortável para poder ler e escrever. Isso é bom, né? Sempre olhar e pensar que vai ser melhor. Tem um vídeo antes de as crianças receberem um caderno, igual nesse que a gente acabou de assistir. Bé, pode escrever Bé? Pode escrever Bé? Alti. Biandang. Alti. Alti. Pode escrever Bé? 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 Pode escrever Bé? Bé? Ada Bé na 4 lá, põe lá. Bé? Pode escrever Bé? Bé, Bé? Bé, pode escrever Bé? Bé, Bé? Fica sede, Bé? Bé? Ele é sede, Bé? Pode escrever Bé, Bé? Não vai, não estudo. Bé? Pode escrever Bé, Bé? Esse vídeo que as crianças estão escrevendo na areia foi uma ideia que você teve? Sim, porque quando
eu pedi para começar a implementar as escolas nas aldeias, era uma coisa muito desafiadora. Eu, na Guiné-Bissau, eu trabalhei como voluntário em vários lugares, várias aldeias. Então você dava aula lá? Sim. De letras, né? De Você letras. disse que formou em letras. Aí, assim, eu conheci vários lugares, conheci várias pessoas. Aí, quando criamos o projeto Ebenezer, começamos com crianças que estão na cidade. Crianças mais vulneráveis. Crianças menores? Menores. Aí, depois falei, olha, vamos começar a dar também oportunidade para as crianças que não estão na cidade. Crianças ainda mais vulneráveis do que as crianças que estão Tem menos oportunidade. menos oportunidade. Juntei alguns pessoas que eu conheço, alguns jovens também, corajosos, dedicados no projeto. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, não vou enganar ninguém que hoje eu chego no Brasil e virei rico. Não tenho dinheiro. Mas o pouco que eu trabalho, eu ganho, dá pra gente dividir. Então eu pegava no meu salário que eu ganhava, eu pagava os professores lá. Então eu falei, olha, por mês, e eu vou pagar. No início a gente tinha 2 professores. Eu falei, por mês vou pagar R$500 cada. Beleza, a gente começou. A gente começou a trabalhar em Chacal, em Bissorã, em Buba, Cachel. Então, a gente começou. Então você pagava R$500 cada professor. R$500 Só cada para as professor. pessoas que estão assistindo entenderem um pouco, porque é diferente, né? Lá a moeda. Como que é? Assim, só vamos colocar R$100 aqui no Brasil, quanto que é lá? Hoje, se pegamos para fazer câmbio mais prático, assim, digamos, eu gosto de deixar assim uma forma para a gente ver, visualizar de uma forma mais fácil, é pensar dólar e real. Ah, sim. Entendeu? Então, por exemplo, o que a pessoa hoje acha que, não, esse aí, eu sempre fico falando com o pessoal lá, que às vezes eu tenho medo de sair durante a noite para comer um lanche. Porque eu sei, vou gastar R$150. R$150 eu ia ajudar 3, 4 crianças. Você já pensa nisso. Né? Então, por exemplo, vou comprar uma coisa que custou R$750. É um valor de eu pagar um professor um mês para mudar a vida de uma criança. Então, sim, deixa eu só pegar aqui no conversão. Aí, se você entrar no Google, você faz um conversor de câmbio de real para franco CFA, que é dinheiro que é usado na Guiné-Bissau. A moeda lá é Franco CFA. franco, certo? Isso, franco CFA. Então, se eu pegar aqui R$100, Converter na moeda lá, hoje R$100, digamos que, deixa eu só pegar aqui, mais simples. Muito bem. R$100 hoje, vamos dizer que está dando 900 francos CFA, quase 1.000 francos CFA. que seria o suficiente para pagar um professor para dar aula durante um mês. Isso. Então, hoje, por exemplo, no início a gente pagava R$500 por um professor, dava 50 mil lá. 50 mil francos CFA. Então, a gente... E para para quem estuda lá, por exemplo, quem quer cursar uma faculdade lá, né, por exemplo, quanto seria para manter essa faculdade mensal? Só para a gente ter a ideia, para você manter, vamos pegar uma faculdade assim mais popular do Brasil, que é a medicina. Para você manter uma pessoa que quer estudar medicina na Guiné-Bissau, R$750. Aqui, se a pessoa pegar R$750 e enviar para lá, vai manter você um estudante de medicina mantém um estudante de medicina lá. É muito diferente, né? É uma realidade assim absurdamente diferente. Então, por isso que a nossa intenção hoje é começar a formar jovens. Hoje temos bolsa para as crianças, que é forma de apadrinhamento ou apoiar o projeto. Mas eu sempre falo que daqui a alguns tempos vamos precisar formar professores, Sim. vamos precisar capacitar as pessoas que vão continuar com
com o trabalho. Realmente, né? Para que possam continuar educando, dando a educação e ensino para essas crianças, né? Exatamente. No caso de a pessoa que quer se envolver, né? Mesmo que não seja uma pessoa, talvez quer se envolver diretamente com missões, né? Ser um missionário como você tem um chamado, Deus te chamou, né? Para essa missão, ser um missionário. Mas talvez tem pessoas que não é missionário, mas querem ajudar, querem colaborar, né? Querem ajudar essas crianças que precisam, né, dessa ajuda. Eles podem entrar nesse site, Ebenezer. A gente pode colocar na descrição do vídeo depois, né? Claro. O site. Telefone de contato tem também? Tem. Tem também? Telefone de contato depois não vou deixar nesse vídeo aí, que é o meu próprio telefone de contato. Você pode deixar com a... A gente pode deixar na descrição do vídeo também? Pode. Né? Então vamos deixar, gente, na descrição do vídeo o site, né, para você que quer, né, ajudar esse projeto Ebenezer, para você que quer colaborar, apadrinhar uma criança, né? Com R$45 a pessoa consegue ajudar uma criança a estudar, ter alimentação, ter educação, ter saúde, né? Isso é muito bom, né? A gente poder ajudar. Então, quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo site ou também pelo telefone. Pelo telefone temos Fala também. diretamente com você também. Exato, temos também o Insta. O Instagram também, né? A pessoa pode acompanhar o nosso trabalho. O Instagram, no caso, no seu Instagram? Não, tem o Instagram do projeto. Projeto Ebenezer TV. Ah, ótimo. Vamos colocar também na descrição aqui do nosso podcast. Para todos aqueles que quiserem, né, fazer parte desse projeto, né? Isso. Porque é muito interessante o que você colocou no início. Você teve alguém que te deu a mão, que te ajudou. Então você quer fazer o mesmo com outras crianças. E a gente precisa fazer isso, né, Marfã? Isso é verdade. A gente precisa ajudar quem precisa, né? Porque também a gente um dia foi ajudado. Foi ajudado, com certeza. Todos nós precisamos uns dos outros, não é mesmo? Com certeza. Em alguma situação, em algum momento, alguém precisou da ajuda de alguém, né? Sim. Uma mensagem, Marfã, qual mensagem você deixaria, né, para uma pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse podcast nesse momento? Uma mensagem bíblica mesmo, que uma pessoa que talvez está passando por um momento difícil, por um desafio tão grande que ela pensa, será que eu vou conseguir, né, conquistar esse sonho que eu almejo tanto, né? Como você é uma história que inspira pessoas, você enfrentou os desafios, ainda uma criança, e Deus usou o pastor Jackson para te ajudar, e tenho certeza que ajudou usou outras pessoas também lá, né, no momento que você estava passando por dificuldade. Mas assim, uma palavra para essas pessoas que talvez estão passando por um desafio achando muito difícil, mas tem que ter essa certeza de que, né, a gente consegue vencer. Tendo fé em Deus, a gente consegue. Uma mensagem bíblica que você quer deixar para essas pessoas? Hoje eu falaria com qualquer pessoa que está numa situação difícil de nunca desistir. Por que sempre eu falo não desista nunca? Porque no momento da luta é muito difícil enxergar a vitória. Realmente. Muito difícil. Mas pela minha experiência, eu falaria com qualquer pessoa para não tirar o olho no seu objetivo. O processo vai ser difícil, vai. Mas se a gente focar no resultado, a gente sempre, cada vez a gente vai dando passos. Então, eu gostaria de, não que a pessoa é cristã, ou religioso, ou evangélico, mas eu gostaria que a pessoa pensasse que existe um Deus. Sim. E Deus não nos colocou nesse mundo para nos torturar. Vai ter dificuldades, vai. Mas sempre a gente tem que ter esperança de que dias melhores virão. Então, lá em Provérbios 19, 17, esse versículo me marcou muito. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Esse versículo não tem só a ver com ajudar o próximo, mas tem a ver de entender que tudo que a gente faz aqui, Deus está vendo. E Deus vai recompensar. Então, não tem uma fórmula para dizer à pessoa, não, anda dessa forma que tudo vai dar certo.
o que eu tenho para dizer para qualquer um que está assistindo esse podcast, que a vida não é fácil e sempre vai ter desafios. Mas também nós não podemos esquecer dos dias bons que Deus nos deu. E devemos ter um coração pronto para ouvir. Mesmo que às vezes a dificuldade da vida nos deixa num ponto que nós não queremos mais ouvir nada. Mas precisamos sempre entender que tem tempo de chorar, tem tempo de se alegrar. Na vida tudo tem tempo, não tem nada que vai ficar para sempre. A sua luta pode ser grande hoje, o meu era também. Eu ficava na esquina, na cruzalhada de um caminho, com a esperança de que a pessoa ia passar para me oferecer pelo menos um pedaço de pão. E hoje eu olho para trás, eu falo, eu venci. Então eu acredito que o seu problema pode ser gigante hoje, mas você é maior que o seu problema. E você vencerá esse problema ao lado de Cristo. Amém. Uma palavra abençoadora, né? Que possa alcançar os corações aí, né? Que assistirem esse podcast. Porque realmente a gente tem que ter força, tem que ter fé em Deus, saber que Deus, ele é aquele que está olhando para nós em todos os momentos, né? Basta a gente clamar, buscar, pedir, ele sempre nos atende. Ele sempre nos todas atende. as situações, né? A gente consegue vencer. Marfa, muito obrigada, tá? Por Eu que compartilhar com a agradeço. gente a sua história, a sua experiência, né? Atualmente você está no Brasil, né? Que você disse, morando no Brasil e atualmente morando em Caratinga. Morando em Caratinga. Morando em Caratinga. Tem quanto tempo que você mora em Caratinga? Acho que 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Estou morando no Brasil há Tá 3 gostando de anos. Caratinga? Tô gostando de Caratinga. Que bom. Tá chovendo muito, mas estou gostando. Esse veio trazer chuva, porque tá chovendo bastante esses dias. Mas que bom, né? Seja bem-vindo à nossa cidade, né? Muito Que obrigado. Deus possa te abençoar muito aqui, que muitas pessoas possam ser tocadas pela palavra, né? Pelo seu testemunho, pela sua experiência de vida, pela sua história, né? Que inspira outras pessoas. Porque é importante que a gente compartilhe, né? Como você está compartilhando o que Deus fez na sua vida e você agora quer transmitir a outras crianças também. Isso. Né? A nossa vida, eu acho que Deus, ele nos chama todos os dias para a gente ser bênção na vida de Na outras vida das pessoas, outras né? pessoas. É o que a Bíblia diz, amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Isso. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que nós precisamos, né? Compartilhar esse amor de Jesus a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito Continue obrigado, eu que abençoando esse agradeço. projeto, né? Que é um projeto lindo, maravilhoso para abençoar crianças. E que Deus possa usar pessoas, né, para abençoar esse Amém. projeto. Convido Muito todo obrigada. mundo que quer participar no projeto. Isso. A sua ajuda seria bem-vinda. Mudaria a história de várias outras crianças. Então, todos vocês que estão assistindo aí esse podcast, né, entre em contato. Nós vamos deixar na descrição aqui do podcast o contato para você também ajudar uma criança que precisa. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.